Jair Bolsonaro anda promovendo passeios de motocicleta para mobilizar seus apoiadores. Esta semana ele promoveu um no Rio de Janeiro, depois de já ter feito outro em Brasília na semana anterior. Muita gente atentou para um fato curioso. Também o líder fascista Benito Mussolini promovia passeios semelhantes de moto em conjunto com seus apoiadores. Parece coincidência, mas eu digo a vocês que não é. E aí surge a questão que dá ensejo à nossa conversa de hoje. Por que, afinal, eles viram nas motocicletas um símbolo do seu ideário? Vem comigo! Começa agora mais um Cultura em Movimento. No início do século XX, pipocavam uma série de vanguardas artísticas que, no seu conjunto, iriam configurar o chamado modernismo. A primeira, e talvez a mais importante dessas vanguardas, foi o futurismo. Em consonância com seu rótulo, esse movimento pregava uma oposição radical ao passado. Defendia uma arte arremessada ao moderno, que procurasse louvar e prefigurar o futuro. O futurismo começou na França, mas se espalhou por vários países. Em Portugal, por exemplo, Fernando Pessoa fez poesia futurista a partir de seu heterônimo Álvaro de Campos. No Brasil, havia na Semana de Arte Moderna de 1922 artistas como Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Eles também foram influenciados pelo futurismo. Na Rússia se desenvolveu uma vertente própria, que teve no poeta Mayakovsky um de seus nomes de destaque. A versão russa do futurismo acabou se ligando à experiência de construção do socialismo. Já na Itália, aconteceu o contrário. O futurismo pendeu para o lado do fascismo. Isso fica claro quando a gente repassa a trajetória de um poeta como Gabriele D'Annunzio. Aliás, existe uma história muito curiosa sobre D'Annunzio que eu vou procurar resumir aqui para vocês. Senta que lá vem a história. Na fronteira entre a Itália e o antigo Império Austro-Húngaro, existia uma cidade chamada Fiume, que hoje tem outro nome e está situada na Croácia. Essa cidade era uma típica cidade daquelas que a gente pode chamar de multicultural. Ela era habitada por italianos, alemães, austríacos, húngaros e povos de origem eslava, como eslovenos e croatas. Ocorre que, com o final da Primeira Guerra e a derrota do Império Austro-Húngaro, o status dessa cidade ficou indefinido. Passou por um período de indefinição. Foi aí que Gabriele D'Annunzio reuniu um exército de ativistas, poetas e intelectuais, invadiu a cidade e tomou o controle da cidade de Fiume. Ele escreveu uma nova constituição, uma constituição de tipo utópico poético, e afirmou que queria construir ali uma nova Roma. Esse movimento de invasão e tomada da cidade de Fiume acabou ficando conhecido como fiumanismo ou d'annunzismo. Ele iria inspirar, em grande medida, o movimento fascista. Sobre a relação entre o fiumanismo ou d'annunzismo e o movimento fascista, diz José Carlos Mariátegui em seu livro Biologia del Fascismo. D'Annunzio não é fascista, mas o fascismo é d'annunziano. O fascismo usa uma retórica, uma técnica e uma postura d'annunzianas. O grito fascista de eia, eia, alalá é um grito da epopeia de D'Annunzio. As origens espirituais do fascismo estão na literatura de D'Annunzio. Essa história de ligação com o fascismo não é apenas de D'Annunzio, mas também de outro futurista que foi, inclusive, o fundador do movimento, o poeta Filippo Tommaso Marinetti. Ele é o autor do primeiro manifesto futurista. Eu digo primeiro porque outros 20 manifestos seriam lançados entre 1909 e 1914. O primeiro manifesto futurista é importante para que a gente acompanhe a gestação do ideário fascista. Isso mesmo, gestação. Pois uma coisa muito importante de a gente entender é que o fascismo não nasce da noite para o dia. Ele se alimenta de movimentos intelectuais que já existiam anteriormente, como o futurismo italiano.
Não é à toa que, quando se refere ao futurismo italiano, Mariátegui afirma: o futurismo, que foi um dos rostos, um episódio do fenômeno danusiano, é outro dos ingredientes ideológicos do fascismo. Futuristas e danusianos criaram na Itália um humor megalômano, anticristão, romântico e retórico. Pessoal, vejam bem, isso não quer dizer que o futurismo era propriamente um movimento fascista, mas ele acabou servindo de antessala. Foi uma espécie de incubadora. O futurismo ajudou a fermentar certas ideias que mais tarde se tornariam caras ao movimento fascista. Além do mais, se o futurismo italiano não foi em si um movimento fascista, o mesmo não se pode dizer de alguns de seus expoentes. O próprio Marinetti foi um ativo militante fascista e chegou inclusive a defender que a ideologia de Mussolini representava uma extensão natural das ideias futuristas. Mas você deve estar se perguntando onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso. O que tem a ver o futurismo de Marinetti com a questão dos passeios de motocicleta? Ocorre o seguinte: uma característica central do futurismo, que surge clara desde o primeiro manifesto de Marinetti, é o culto às máquinas, principalmente as máquinas motorizadas, que são tomadas como símbolo de modernidade. Em seu dicionário de termos literários, o professor da USP, Massaúde Moisés, afirma: centrando-se assim no moderno, os futuristas faziam a apologia da velocidade, da máquina, do automóvel. Um automóvel é mais belo que a vitória de Samotrácia, dizia Marinetti no seu primeiro manifesto. Da agressividade, do esporte, da guerra, do patriotismo, do militarismo. Agora, neste ponto, talvez seja interessante recorrermos ao próprio Marinetti. Vejamos como essas ideias surgem no primeiro manifesto futurista. Arte e vida explosiva, italianismo paroxístico, antimuseu, anticultura, antiacademia, antilógica, antigracioso, antissentimental, contra as cidades mortas, modernolatria, religião da nova originalidade e velocidade, desigualdade, intuição e inconsciência criadoras, esplendor geométrico, estética da máquina. Compenetração e simultaneidade de tempo-espaço, longe-perto, exterior-interior, vivido-sonhado, arquitetura pura, ferro-cimento, imitação da máquina, luz elétrica decorativa, sínteses teatrais, de surpresa, sem técnica e sem psicologia, simultaneidades cênicas de alegre e triste, realidade e sonho, drama de objetos, cenodinâmica, dança livre palavra. Pessoal, como vocês já devem ter percebido, nós estamos diante do debate sobre concepções de modernidade. E é preciso reconhecer que o fascismo também tem a sua. Eu diria que é um tipo de concepção mecanicista, que tende a conceber o futuro do ser humano à luz da metáfora da máquina. Essa metáfora é importante para eles em dois sentidos. Primeiramente, ela é importante porque reforça a concepção fascista de sociedade orgânica. Ou seja, a sociedade é vista como um organismo vivo, composto de partes que são os seus órgãos. E essas partes devem sempre colaborar harmonicamente entre si como as peças de uma máquina. Se há uma peça disfuncional, uma peça que funciona como contramola, que se coloca em oposição ao sistema, ela é concebida como defeituosa e deve ser simplesmente extirpada. Vejam que o ser humano é concebido nessa perspectiva como um autômato. Sua individualidade deve se colocar inteiramente a serviço da elevação da raça. E ao falar de raça, eu já vou entrando no segundo ponto sobre por que essa questão da máquina é importante para eles. Nós sabemos que as imagens de força, potência e vigor são caras ao fascismo. Elas contribuem para fixar no imaginário a ideia de raças superiores. Nessa visão, a tecnologia é vista como uma extensão do corpo humano, capaz de torná-lo ainda mais potente e vigoroso. Ora, pessoal, é exatamente isso que está por trás da apologia fascista de armas e outras engenhocas, incluindo meios de transporte como o automóvel, o avião
e a motocicleta. Não é à toa que as motocicletas são um elemento simbólico frequente em filmes de caráter distópico como Mad Max, de George Miller, e Os Gladiadores do Futuro, de Norman Jewison, de 1975. São filmes que retratam um futuro autoritário e violento, em que as coisas se resolvem sempre na base da força bruta. As motocicletas sempre surgem nesses filmes, reparem, não propriamente como meios de transporte, mas como armas, artefatos que ampliam a força e o potencial bélico do ser humano. Mas isso quer dizer que a cultura motociclística é fascista? De maneira nenhuma. Quer dizer apenas que a cultura motociclística, como aliás também a cultura automobilística, foram reclamadas pelo fascismo. Mas eles também reivindicam outras coisas. Por exemplo, como dizia Mariátegui, os fascistas ambicionavam o monopólio do patriotismo. E aí eu pergunto a você, eles têm esse monopólio? O patriotismo pode ser considerado em si mesmo um valor fascista? De jeito nenhum. Em contraposição ao nacionalismo conservador e autoritário dos fascistas, os democratas e a esquerda propugnam um nacionalismo democrático e popular. O mesmo pode ser dito da própria vanguarda futurista. Embora ela possua ideias que são comuns a todas as suas manifestações, como essa questão do louvor à modernidade, essa ideia central se volatilizou nas mais diversas interpretações. O movimento assumiu colorações variadas conforme o país em que ele se materializava. Se na Itália o futurismo se inclinou em direção ao fascismo, na Rússia uma outra ideia futurista completamente diferente se construiu, em aliança com o movimento socialista. O futurismo russo não subordinava o ser humano a uma razão técnica. Pelo contrário, ele concebia a técnica a serviço da libertação do trabalho e também dos mais nobres valores humanos, como a gente vê na poesia de Mayakovsky. Lição importante que fica para nós outros. A política sempre guardou relação com as ideias estéticas, e os fascistas reivindicam essa conexão de modo muito especial. Não é à toa que um autor como Walter Benjamin costumava dizer que os fascistas promoveram a estetização da política. A gente não pode subestimar essa tendência. É preciso entender o enorme poder, inclusive político, das ideias estéticas. Porque quem não entende o poder das ideias acaba sofrendo, muitas vezes inadvertidamente, seus efeitos. Se você gostou, compartilhe, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos conteúdos da TV Grabois. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.